Olá, pessoal. A nossa aula de língua portuguesa, conteúdo do livro Português, Conexão e Uso, nono ano. Vocês vão ter aí, da página 95 a 98. O assunto é coordenação, contexto e sentidos. Tá? Então, da página 95 a 97. Então, coordenação, contexto e sentidos. Você já estudou os períodos simples e os compostos. Já viu também que estes últimos são formados por orações coordenadas e subordinadas. Vamos lembrar e ampliar os conhecimentos a respeito desses assuntos, dando especial atenção às conjunções como elementos articuladores do texto. Tá? Então, articuladores textuais são palavras ou expressões que colaboram para a construção do sentido global do texto. Eles relacionam segmentos textuais de qualquer extensão, períodos, parágrafos, sequências textuais. Número 1, dê estas orientações sobre o combate à dengue. Então, nós temos aqui um cartaz, um texto publicitário, né? Todos juntos contra o Aedes aegypti, sua casa longe do Aedes. Atitudes simples ajudam a eliminar os criadouros. É importante deixar a caixa d'água bem fechada e realizar a limpeza regularmente. Cuide do seu lixo. Material para reciclagem deve ser mantido em saco fechado e local coberto. Planta com pratinho também é foco de mosquito. Elimine o objeto ou use pratos com encaixe perfeito no vaso. Descarte o pneu usado em um posto de coleta da Prefeitura Municipal. Objetos que acumulam água parada, como potes e garrafas, também podem ser retirados dos quintais. O combate ao Aedes aegypti continua, dentro e fora de casa. Converse com amigos, vizinhos e colegas de trabalho sobre os perigos do Aedes aegypti. Reúna sua família e fale sobre a dengue. Todos devem ajudar na conscientização. Sabe de algum criadouro? Denuncie para o órgão responsável de sua cidade. O governo do estado de São Paulo, né? Todos juntos contra o Aedes aegypti. Isso aqui é uma campanha de 2016. O acesso aqui foi feito em 2018 para ser colocado nesse material didático. Tá? Então, nós temos questões discursivas, quer dizer, são questões do livro em que vocês vão lá e vão dar uma resposta. Respostas simples, né? Relativas ao texto, tá? Então, segundo as orientações, o que uma pessoa deve fazer diante do perigo da dengue? E letra B, releia a primeira recomendação, são ações que se somam, que se completam ou se opõem. E justifique sua resposta. Vocês vão responder conforme vocês fizerem a leitura e compreenderem. Ações que se somam, ações que se completam e ações que se opõem estão aí no relacionamento entre orações. Então, que tipo de relacionamento é esse? São as relações de coordenação. Um exemplo de coordenação fora do texto que nós estamos estudando, do cartaz, do texto publicitário. Se eu disser assim, eu saí de casa e fui para o trabalho. Eu saí de casa, fui para o trabalho e, em seguida, para o cinema. Eu estabeleci uma sequência de ações que vão se somando. Olha só um exemplo de ação que se opõe. Eu corri para pegar o ônibus, mas não alcancei. A atitude de correr
da atitude de correr se depreende que eu tenha conseguido aquilo que era o meu objetivo, alcançar o ônibus que estava na parada. Então, eu corri, mas não alcancei o ônibus. O que significa isso? Né? Que tipo de relação é essa entre duas orações, né? Formando um período composto? Uma relação de oposição. A ideia é que vocês percebam essas relações de oposição através do conhecimento também dos elementos dos conectivos, das conjunções. Vamos adiante. Na letra C, observe agora a terceira recomendação. Ela é formada por dois períodos. Releia o segundo período dessa recomendação. Qual a conjunção que relaciona as duas orações? Então, você vai identificar qual que relaciona as duas orações. No caso aqui, nós temos, no terceiro período, planta com pratinho também é foco do mosquito. Elimine o objeto ou use pratos com encaixe perfeito no vaso. Qual a função dessa conjunção no contexto em que aparece nesse período? Seria o quê? Seria uma adição? Seria somar ideias? Seria uma ideia de alternância, dar uma alternativa? Seria uma ideia de explicar? Ou uma ideia de concluir o pensamento ali, ou o que está sendo dito no texto publicitário? O número 3. Mantendo o sentido do texto, como seria possível relacionar os dois períodos que compõem essa recomendação por meio de uma conjunção ou locução conjuntiva? Então, você tem lá, planta, no caso aqui, planta com pratinho, né? Também é foco do mosquito. Elimine o objeto ou use pratos com encaixe perfeito no vaso. Ok? Então, qual seria aqui a ideia? Tá? Então, observar isso aí. Número 2. Leia o trecho de uma matéria jornalística e observe a locução conjuntiva destacada. Empatia, o sentimento que pode mudar a sociedade. Atitudes para desenvolver e treinar empatia. Compreenda os sentimentos e emoções dos que o cercam. Antes de julgar, criticar, coloque-se no lugar do outro, buscando manter os motivos de tais ações. Se alguém age com agressividade, por exemplo, talvez seja uma forma de defesa de quem já foi agredido ou ferido no passado. Concentre-se nas pessoas e aprenda a ouvir. Uma grande qualidade das pessoas empáticas é a sua capacidade de ouvir. Isso é facilmente perceptível, já que esses indivíduos normalmente ouvem mais do que falam, e quando falam, baseiam-se não só, está destacado aí, né, não só no que ouviram, mas também destacado, mas também em outras percepções sensoriais. Então, o texto do Correio Brasiliense, né, datado aí de 2017. Vamos ver as questões. De acordo com o trecho, o que é ser empático? Então, vocês vão ter que ler ou verificar o texto, né? O que significa ser empático? Ter empatia. Ok? Porque, de acordo com o título da matéria, a empatia pode mudar a sociedade? Respostas que vocês vão dar de acordo com o que vocês leram, tá? Se quiserem pesquisar o significado da palavra, é bem interessante também. Qual é a maior qualidade das pessoas que sabem ouvir? A letra D. Uma locução conjuntiva tem o mesmo valor de uma conjunção. Ok? Então, uma locução conjuntiva tem o mesmo valor de uma conjunção. Qual a relação estabelecida pela locução destacada? Então, nós temos aqui não só, mas também. Tá? Nós temos ela fica separada aqui. Anote no caderno o período que melhor corresponde ao seguinte fragmento. Baseiam-se não só no que ouviram, mas também em outras percepções sensoriais. As pessoas empáticas baseiam tanto no que ouvem como no que percebem dos sentimentos das outras pessoas. Então, o que seria isso aí? Que seria isso? Né? O que é ser empático, nós já vimos, né? Porque, de acordo com
é o título da matéria, a empatia pode mudar a sociedade. Qual a maior qualidade das pessoas que sabem ouvir? Uma locução conjuntiva, né? Aí, qual a relação estabelecida pela locução destacada? A letra E agora, mais complexo, são 3 itens. Anote no caderno o período que melhor corresponde ao seguinte fragmento. Baseiam-se não só no que ouviram, mas também, né? Então, as pessoas empáticas baseiam tanto no que ouvem, como no que percebem no sentimento das outras pessoas. O número 2, embora consigam ouvir os outros, as pessoas empáticas não conseguem demonstrar suas emoções. E número 3, as pessoas empáticas não sabem ouvir nem expressar suas emoções. Ok? Qual o período que melhor corresponde, né? Vamos adiante. Número 3. Leia a seguir o trecho da matéria publicada no site de uma revista. E, no entanto, se move. Exibidas numa pequena sala como curiosidade, assustaram alguns espectadores que fugiram apavorados ao ver a imagem da locomotiva se aproximando. As primeiras imagens com o movimento a serem projetadas foram ilustradas em 1895 pelos irmãos Auguste e Louis Lumière, inventores do cinema. Eles mostram a chegada de um trem numa estação. Exibidas numa pequena sala como curiosidade, assustaram alguns espectadores que fugiram apavorados ao ver a imagem da locomotiva se aproximando. Logo, o cinema tornou-se um espetáculo, arte, diversão e uma máquina de fazer dinheiro. Texto aí de 2002, super interessante. Tá? Aí a imagem dos 2 irmãos, né? Auguste e Louis. De que maneira o título está relacionado ao conteúdo da matéria? A letra A. Você vai responder porque, por exemplo, né, de que forma o título está relacionado ao conteúdo. Qual é a matéria, gente? Olha só. E, no entanto, se move. O que se move aqui? Né? No entanto, é uma conjunção. Estabelece uma relação. Preservando o sentido do texto, desenvolva o título da matéria de forma que passe a ter um período composto por coordenação. Como é que você faria, então, para produzir isso aí? Fazer um período composto, para poder tornar completa aquela ideia, né? Ela está completa, né? Mas de maneira analítica, né? Não sintética como está. Que tipo de relação foi estabelecida pela locução conjuntiva usada entre as orações que você criou? Então, que tipo de relação foi estabelecida? E o número 4. Pessoal, só voltar aqui. Que tipo de relação foi estabelecida? Uma relação de adição, soma de ideias, explicação, de oposição, tá? É isso que está que está sendo questionado aqui, tá bom? Número 4. Notícias costumam abordar fatos que chamam a atenção dos leitores. Leia o trecho de uma delas. PF desarticula esquema de fraudes em benefícios assistenciais ao idoso. Foram cumpridos 4 mandados de prisão preventiva, 1 de prisão temporária e 14 de busca e apreensão em Fortaleza e região metropolitana. Participaram 70 policiais federais. Segundo as investigações, um só indivíduo se prestava a múltiplas identidades e, por conseguinte, ao recebimento de inúmeros benefícios. Foi constatado que os integrantes atuam desde 2009, gerando um prejuízo comprovado aos cofres públicos no valor de mais de 4 milhões de reais. Então, comunicação social da Polícia Federal no Ceará, PF desarticula esquema de fraudes, a fonte de 2004, mas a
consulta que foi feita, né, em 2018, tá? Que fato é objeto da notícia? Tá? Bem simples a pergunta, você vai responder o que que é. É o quê? Então, uma notícia que fala sobre prisão de alguém, sobre um julgamento, fala sobre o crime propriamente que está acontecendo, esteja acontecendo ali no caso. Você vai dizer o que que é, né? Também são respostas bem simples. Letra B. Que relação à locução conjuntiva destacada estabelece entre as orações para responder, escolha uma das possíveis relações de conjunções e locuções conjuntivas pode apresentar. Não saiu, gente, aí eu vi que não apareceu, mas a locução não tá muito visível, não. É por conseguinte, ó, tá bem aqui, por conseguinte, tá? Aparece bem fraquinho aqui a iluminação, tá? Então, por conseguinte, no vídeo está saindo fraquinho, não saiu forte, não. Mas no material em PDF vai sair melhor. Então, esse por conseguinte estabelece o quê? Soma, adição, alternância, exclusão, explicação, oposição, contraste ou conclusão. Então, essas são as relações estabelecidas no período composto por coordenação. E aí você, claro, dentro daquela memória das conjunções que vocês aprenderam desde os anos iniciais e também nos anos finais do ensino fundamental, está chegando a hora de aplicar isso aí de maneira mais complexa, né? Letra C, gente. Que conjunção poderia substituir a locução utilizada na notícia sem prejudicar o sentido do texto? Então, por conseguinte, você vai lá na relação de conjunções desse grupo aí, e aí você vai achar outra conjunção que possa ser colocada. Tá? Se eu falar muito aqui, eu vou acabar dando a resposta. Então, pessoal, são questões discursivas. Vocês coloquem lá o nome no papel e enviem apenas as respostas, tá bom? Vou aguardar aqui a participação de vocês, tá bom? Então, vamos lá.